Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs na fé, que a paz do Senhor esteja em vosso lar. A igreja celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo, uma grande festa que anualmente celebramos, remontando a nossa memória aos pilares da igreja, Pedro e Paulo. Ambos dedicaram a sua vida após serem encontrados por Jesus e deixarem-se transformar por ele, a missão de o anunciar a todos os lugares. Pedro se dedicando de modo muito especial à comunidade dos judeus, que aos poucos foi encontrando em Jesus o seu Senhor, o Messias, e Paulo ao mundo dos pagãos, dos gentios, daqueles que não eram judeus, deste modo, fazendo com que a boa nova da salvação chegasse aos confins do mundo conhecido de então, até Roma. E hoje, queridos irmãos e irmãs, a igreja então lança um olhar especial ao Papa Francisco, rezando também pelo seu ministério de ser vínculo da unidade na vida da igreja, ele que é sucessor de Pedro, mas a todos os cristãos, olhando para Paulo, que buscam na sua vida levar Jesus de modo missionário a todas as pessoas à sua volta. E o Evangelho de hoje nos deixa bastante claro que o elemento fundamental para o início da vida da igreja foi a vontade do Senhor. Ele, quando pergunta ao grupo dos apóstolos, quem dizem as pessoas por aí que eu sou? Jesus não estava fazendo uma pesquisa de IBGE, não estava com uma curiosidade passageira. Agora é hora de ver quão amadurecidos já está aquele grupo que ele escolheu para estar com ele em primeiro lugar. E é Pedro que responde, depois de tantas respostas, tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. É de Pedro que brota esta afirmação da fé, demonstrando que Pedro, agraciado por Deus, recebeu esta missão de salvaguardar esta verdade de fé fundamental, de que o próprio Filho de Deus está ali diante deles, o cumprimento dos anseios do povo judaico, o povo escolhido, o Salvador, o ungido que veio para libertar o seu povo, não dos poderes humanos em primeiro lugar, mas os poderes do mal, do pecado, da morte, da subjugação, de uma vida vivida em mediocridade. É Jesus a chave de leitura para a vida da humanidade. E a partir desta fé de Pedro, Jesus então transforma o seu nome de Simão para Pedro, traduzindo a palavra em grego, fazendo não um jogo de palavras, mas um aprofundamento desse termo, Petros e Petra. Tu és Petros, uma pedra que se lança, que se move, uma pedra um pouco menor. Sobre esta Petra, esta afirmação de fé, é sobre esta Petra, uma rocha grande, insondável, firme, que eu colocarei a minha igreja. E veja então, querido irmão e irmã, que a partir de Pedro, do Papa, esta pedra que se move, nós juntos estamos sendo sempre chamados a nos alicerçar na rocha insondável, que sustenta todo esse edifício. O edifício espiritual do qual Cristo é pedra fundamental e nós somos
as outras pedras. É desta maneira bonita que nós somos chamados a vislumbrar a igreja, então, hoje. Uma igreja que deve ser aberta, uma igreja que deve abrir as suas portas físicas, mas muito mais as portas dos corações daqueles que a pertencem, para que Jesus seja mais conhecido e amado, para que as pessoas possam encontrar na igreja o lugar do aprendizado, o lugar da acolhida, o lugar da conversão pessoal e também comunitária. Que possamos hoje, queridos irmãos e irmãs, rezando pelo Papa, pedir também a graça do Senhor para que cada um possa, de fato, ser igreja, ou seja, ser comprometido com a unidade, ser comprometido com a caridade, ser comprometido em anunciar Jesus Cristo como Salvador neste mundo que tanto necessita de salvação. Que o Senhor hoje os abençoe pela intercessão de São Pedro e São Paulo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.